Como o engenheiro deve elaborar o laudo de avaliação do imóvel? Antes de eu te contar isso, já se inscreve no meu canal e clica no sininho para você ser notificado sempre que eu postar aqui um vídeo que vai contribuir muito na sua formação como engenheiro perito avaliador. Olha, a primeira coisa que você precisa saber é que existe uma norma técnica da ABNT, a NBR 14653. Ela regulamenta na sua parte 2 a avaliação de imóveis urbanos, na sua parte 3 a avaliação de imóveis rurais. Essa NBR, além dela regulamentar, dela indicar os métodos que podem ser usados na avaliação, as memórias de cálculos, os limites estatísticos, ela também apresenta a formatação do laudo de avaliação, ou seja, os itens obrigatórios no laudo que você, engenheiro perito avaliador de imóveis, deve fazer. Então, primeiríssima coisa, você tem que ter essa norma técnica e saber quais são esses itens obrigatórios. A partir daí, durante todo o seu processo de avaliação de imóvel, você vai capturando as informações para colocar nesse laudo que você vai elaborar. Então, desde o momento que o seu cliente liga para você para te contratar para você fazer a avaliação, ou desde o momento em que o Tribunal de Justiça manda para você uma nomeação com os documentos do imóvel para você fazer o trabalho de avaliação, você já começa a capturar as informações que vão ser imprescindíveis para a elaboração do laudo. O laudo tem informações, claro, do imóvel, caracterização dele, endereço, tem informações do proprietário, informações do interessado. Nem sempre interessado e proprietário são a mesma pessoa. O proprietário pode ser uma pessoa e o interessado o espólio daquela pessoa. O proprietário pode ser um morador de um imóvel, o interessado pode ser a prefeitura que está avaliando para desapropriar aquele imóvel. E com isso diversas informações da região. A região onde esse imóvel está inserido também é muito importante que essa região seja caracterizada. É um bairro que tem pavimentação nas ruas, que é servido por água potável, rede de esgoto, eletrificação, entrega postal, transporte público. Esse bairro tem os equipamentos urbanos necessários, postos de saúde, escolas, praças já montadas, feitas. A região também é importante que ela seja caracterizada e ela deve estar no laudo de avaliação. Então, como eu te disse, cada um desses itens são seguidos pela memória de cálculo. Então, de acordo com o método que você escolher, entre os 5 regulamentados pela norma técnica, um dos itens do laudo é exatamente a memória de cálculo. Muito importante, essa mesma norma técnica, ela fala que os laudos devem ser especificados ou classificados em termos de grau de fundamentação e grau de precisão. Cada um dos 5 métodos de avaliação tem a sua metodologia para determinação do grau de fundamentação e grau de precisão. No laudo de avaliação também deve ser apresentado os itens de cada um desses quadros para determinação de grau de fundamentação e precisão, as notas e, claro, o resultado final do grau de fundamentação e precisão desse laudo de avaliação. Muito importante. No final do seu laudo, você vai colocar o resultado. E normalmente, quando você usa uma planilha de Excel, por método de fatores, ou um software pelo método de inferência estatística, você tem o valor encontrado, mas tem também o valor mínimo e o valor máximo. E na conclusão, o perito avaliador de imóveis declara qual o valor do imóvel, o justo valor do imóvel, entre o valor mínimo e o valor máximo. E claro, ele explica por que ele tomou aquela decisão. Em alguns momentos, em alguns contextos, o perito avaliador pode determinar o valor do imóvel mais próximo do valor mínimo. Em outros contextos, mais próximo do valor máximo. E na conclusão, além de declarar o valor, ele vai explicar essa sua decisão. Mais próximo do mínimo, mais próximo do máximo. Dando sequência, o seu laudo precisa ser assinado com a sua caracterização, ou seja, seu nome, número do seu CREA ou do seu CAL, caso você seja arquiteto urbanista, o seu endereço. E na sequência, os anexos do laudo. Quais são os anexos? São aqueles documentos ou aquelas informações que fundamentam tudo que você colocou no laudo de avaliação. O primeiro anexo, normalmente, são as fotos que você tirou na vistoria. Não são fotos detalhadas, não é uma grande quantidade de fotos. São fotos basicamente para caracterizar o imóvel. Uma foto da fachada, uma foto da rua para um lado, outra foto da rua para o outro, para caracterizar a região. Cada um dos cômodos daquele imóvel, uma foto aberta, não em detalhes.
uma foto da parte externa desse imóvel para caracterizar também como que é a parte externa dele. Não são muitas fotos. O segundo anexo, normalmente, é o detalhamento na memória de cálculo. Quando você usa o método de inferência estatística, o software que você utiliza, disponibiliza para você o relatório estatístico, com todos os cálculos, todos os parâmetros estatísticos gerados pela inferência estatística. Esse relatório estatístico, normalmente, é o anexo 2 do seu laudo de avaliação. Em seguida, no anexo 3, você coloca os documentos. Basicamente, guia de IPTU, certidão de matrícula. Se você não tiver nenhum desses dois documentos, um simples contrato de compra e venda, ou seja, qualquer documento que você tenha relativo àquele imóvel. E o quarto anexo, normalmente, é a ART do CREA ou RRT do CAL. Todo o trabalho de avaliação, todo o laudo de avaliação é um trabalho de engenharia, de arquitetura. E pelas regras, precisa ter uma ART do CREA ou RRT do CAL. Você coloca isso como anexo no seu laudo de avaliação. Mas resumo, o mais importante, a norma técnica NBR 14653 da BNT, ela regulamenta o laudo de avaliação e descreve, indica os itens obrigatórios. Então não deixa de ser um roteiro que você vai seguir. E cada um desses itens do laudo de avaliação você vai capturando, registrando ao longo do processo de avaliação, desde o momento que o cliente te liga até o momento onde você termina os cálculos e determina o justo valor de mercado desse imóvel. Fazendo isso, entendendo que a norma técnica regulamenta os itens obrigatórios, seguindo isto e garantindo que todos os itens vão estar no seu laudo, e claro, todos eles sejam devidamente preenchidos com os respectivos anexos, o seu laudo vai ficar perfeito. Gostou da dica? Então faz isso. Me segue e clica no sininho para você ser sempre notificado quando eu colocar um vídeo aqui que vai contribuir para a sua formação em avaliação de imóveis. Um abraço, até a próxima. Tchau!